é Mateus 26, de 17 a 30. Preste atenção, Mateus 26, de 17 a 30. Só para você acompanhar o raciocínio. Mateus, capítulo 26, de 17 a 30. Acompanhe comigo aqui. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurassem um homem e lhe dissessem: o mestre fala, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava aí reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Esta primeira parte, meus amados irmãos, é para você que conhece um pouco da palavra. Esta primeira parte é para você que está assimilando, que conhece a ceia, o ritual da ceia, para você que conhece, está familiarizado com esse momento. São os crentes, são os que são chamados filhos de Deus. E aqui eu tenho que destacar uma coisa. Aqui Jesus ele está fazendo uma mudança. Aqui Jesus está finalizando um processo e começando outro. Porque até então, Jesus está celebrando a Páscoa. E o que é Páscoa? Já falamos isso no passado. Páscoa é passar por cima. Páscoa é passar sobre. Páscoa é não levar em conta. Então, quando o povo do Egito tinha que sair lá da escravidão, eles celebraram, instituíram a primeira Páscoa, quando foram mortos os primogênitos lá do Egito. E eles eram escravos, não conheciam direito a Deus. Então a Páscoa significa Deus passou por cima de todas as falhas, de todos os pecados. Deus passou por cima de todas as brigas dele, de toda a ignorância, e disse: não vou levar em conta. Isso é Páscoa, é passar por cima, não é atropelar, mas significando assim, Deus não levou em conta. E a partir de então eles começaram
a praticar isso anualmente. E isto foi instituído na Torá. O que é a Torá? A Torá se chama caminho. A Torá traduz o caminho do Egito à terra prometida. Isso que significa a palavra Torá. Os muçulmanos têm o Alcorão. E nós temos as Escrituras, temos a Bíblia Sagrada, formada por 66 livros, aos quais são divididos em 2 tempos, Antigo e Novo Testamento. Mas o que eu quero salientar aqui é que Jesus, ele encerra o rito, ele encerra, eu vou ler aqui para você, porque a Páscoa participava o pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro pascal, encerravam seus serviços e foi substituído pelo encontro. A ceia só tem valor quando há um encontro. Presta atenção. A ceia de Jesus, a ceia do Senhor só é válida quando acontece um encontro. Tem pessoas hoje que falam, não, eu vou tomar a ceia sozinho. Você não está tomando a ceia. Você está comendo pão e tomando vinho, tomando suco. Quando você fala assim, eu vou tomar sozinho na minha casa. Na pandemia a gente fez em família, online. Mas não é uma regra. A ceia só é válida quando acontece o encontro. Jesus disse, fazer isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Então, a Páscoa é substituído pelo encontro, não é? Pelo pão, que é o corpo de Cristo, pelo vinho, que significa o sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus é estabelecida uma nova, diga nova aliança. Nova aliança não é recomeço. Às vezes a gente fala assim, não, vamos recomeçar algo novo. Nunca se recomeça algo novo. Porque a palavra recomeço significa, vou começar uma coisa que eu já estava fazendo. Começar de novo. O mesmo jogo, o mesmo game, recomeçar na leitura do livro, do mesmo livro. Jesus não disse, vamos recomeçar aqui a Páscoa. Não, Jesus iniciou algo novo através dele. Jesus não estava recomeçando ou dando uma melhoria ali, um creme coco chocolate ali na Páscoa. Jesus estava encerrando uma etapa e começando outra. Meu irmão que conhece aqui a Bíblia, quero falar com você. Se você não estiver disposto na sua vida pessoal, encerrar ciclos, encerrar coisas, dar um fim, um ponto final em coisas na sua vida, você sempre estará recomeçando algo que você já viveu. Você está vivendo um déjà vu. Você está vivendo coisas que você já fez, sabe que não deu certo, sabe que teve problema, e você insiste, fala, vamos recomeçar de novo? Não, Jesus não quis recomeçar a Torá. Jesus não quis recomeçar a Páscoa. Jesus falou assim, este cálice é o cálice da nova aliança que é feita no meu sangue. O Filho de Deus, o discípulo de Cristo, precisa ter coragem de falar assim, olha, isso aqui não dá certo na minha vida, eu vou parar com isso, e vou começar algo novo.
Não adianta começar algo velho de maneira nova. Tem que começar tudo novo. Amém? Na ceia, começou-se a vida com o Pai. Na Páscoa, era a vida com Deus. E eu tenho aprendido que nós não temos que orar a Deus, nós temos que orar ao Pai. Jesus, quando foi ensinar uma oração, ele disse: Pai nosso. Amém? Porque muitos da época estavam acostumados com vários deuses. Então eles oravam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Jesus disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse negócio de Deus de Jacó, Deus de Abraão, vamos orar ao Pai. Pai nosso que estás nos, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso reino. Então é Pai. Pai. Na ceia, não era mais para repetir como algo que tinha validade, porque a ceia, a Páscoa tinha validade, era anualmente. Todo ano tinha que ser feito. A ceia é mas como a continuidade e a memória de algo que é contínuo até a volta do Senhor Jesus. Amém? E a segunda parte, para a gente pensar aqui. Tempos difíceis, tempos escuros, tempos pesados e complicados. Eu louvo a Deus que esse tempo que eu sou pastor de igreja, de comunidade, eu fiz uma opção de continuar trabalhando secularmente. Então, assim como você trabalha? As donas de casa também trabalham, não trabalham? As crianças vão para a escola, todo mundo trabalha, o pastor também trabalha. Então o que acontece? Eu estou com pessoas todos os dias. Tenho encontrado pessoas que estão reagindo de formas diferentes. Lá na empresa onde eu trabalho, eu encontro pessoas que estudam, pessoas que pararam os estudos, pessoas que trabalham no escritório, pessoas que trabalham na fábrica, pessoas que dirigem um caminhão, pessoas que são ajudantes de caminhão. Eu estou em contato com essas pessoas, e eu tenho encontrado estas pessoas, e eu coloquei aqui três pessoas de comportamentos diferentes, que talvez você esteja aqui dentro. Já falei com os crentes, já falei com você que está acostumado com a ceia, está acostumado com a Bíblia. Agora eu vou falar com as pessoas que não estão acostumados com a Bíblia. Você não teve oportunidade ainda de alguém abordar você. Mas também vou falar com você que está na igreja, mas de alguma forma você se alienou do mundo. Eu tenho encontrado pessoas conformadas, primeira etapa, conformadas ou acomodadas. Conformadas, acreditam que as coisas deverão ser sempre assim, e que deverão continuar sem a expectativa de mudança. Conformadas com a casa que moram, conformadas com as coisas que têm, conformadas com o estilo de família que moram, conformadas com o tipo de diálogo que tem dentro de casa, conformadas
com o salário que ganha. Não vou conseguir uma vaga melhor, não vou conseguir nada melhor, eu estou bem assim. Você deve conhecer pessoas assim, pessoas conformadas com a saúde. Não, meu avô tinha essa dor de estômago, meu pai tinha essa dor de estômago, eu também estou com essa dor de estômago, eu acho que é genético, não tem jeito não, já tomei, já fui no hospital, já fui no médico, mas o meu avô tinha, meu pai teve, eu também tenho. Pessoas conformadas, sem expectativa. O que não é ter expectativa? Ou seja, não consegue desenhar um desenho de um futuro. Nesse tempo que eu estou na igreja, trabalhando com pessoas, outro dia eu reuni pessoas e eu dei papel branco para eles e um lápis. Eu falei, desenha aí, desenha você, desenha sua família, coloca no papel como você se enxerga. Aqueles homens, alguns deles até com faculdade, eles travaram, eles ficaram paralisados, porque eles não conseguiram imaginar e se enxergar como eles realmente são, como realmente estão, e não conseguiram desenhar nem o sol, flor, nem uma árvore, porque eles estavam conformados. Se eu pedir para você, põe no papel aí, quem você é, desenha você, e esse desenho vai determinar a sua bênção. Eu tenho encontrado pessoas bloqueadas, fechadas, travadas, pessoas completamente alienadas ao mundo real. E eu encontro muito dessas pessoas na religião. Por exemplo, essas pessoas você não pode falar de problema. Na Covid, nós passamos pela Covid, né? Então você começava a falar da Covid, dos cuidados, do que tinha que ter. Estas pessoas travadas, bloqueadas, elas faziam assim, elas pegavam a mão delas, colocavam na cabeça e falavam assim, comigo não vai acontecer nada não, porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. O mundo lá fora morrendo, o mundo lá fora sofrendo, e ela não acreditava nem no álcool em gel. Por quê? Nem na máscara. Porque elas estavam cobertas pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso? O que o mundo vê isso? Ignorância, negligência. Outras falavam assim, esta maldição não está sobre a minha vida. E elas falando isso, elas revelavam o quê? Um bloqueio. Eu tenho encontrado pessoas assim, que acham que não precisam, por exemplo, estudar para melhorar de vida, que às vezes o melhor que você tem que fazer é pedir a conta daquele emprego que está matando você. Tem pessoas que preferem morrer naquele emprego, está morrendo de pneumonia, não está comendo direito, não dorme direito, mas acha que Deus, em toda a sua criação, só tinha aquele emprego para ele.
não consegue ver o raio do sol, uma oportunidade. Pessoas controladas, travadas pela religião. Algum dia Deus vai se manifestar, algum dia. Não se sabe como, quando ou como. Estas pessoas acreditam que o mundo não tem mais solução e que Deus abandonou o mundo. Que a única possibilidade de vida é lá no céu. Então, se uma pessoa assim se converte com 15 anos, aprende desse jeito, e ela acredita que a vida dela só vai melhorar quando ela for para o céu, e a única possibilidade de ir para o céu é quando morre, e aí ela vai morrer com 90 anos. Quantos anos ela vai ficar esperando o céu? 90 menos 15? 75? 75 na miséria, 75 na ignorância, 75 vendendo o almoço para comer a janta. Por quê? Porque não acredita. Deus abandonou esse mundo está mergulhado no pecado, esse mundo não tem jeito. Talvez você esteja aqui pensando a mesma coisa. Você já entregou os pontos. Eu encontro os ansiosos. Os ansiosos. O que é uma ansiedade hoje em dia? É a doença do século. É o estresse. Os ansiosos, eles estão sempre querendo antecipar o resultado. Faz o teste com seu marido, mulher. Se seu marido é ansioso, ele gosta de bolo. Se você não vigiar, ele abre o fogão umas 10 vezes para ver se o bolo está pronto. Uma vez fui fazer uma viagem com os meus filhos, com o carro. De 5 em 5 minutos, minha filha perguntava: já chegou, pai? Está perto, pai? Já chegou? Mas você já perguntou agora, perguntando de novo. Todas sofrem, todas desanimam e se apagam para a vida. Hoje eu quero trazer uma solução para você. Quantos aqui quer uma solução para a vida prática? Levante a mão. E o exemplo do evangelho que eu encontrei está na pessoa de Davi. E esse exemplo está lá em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, do 15 ao 24. 2 Samuel 12. É 2 Samuel 12, capítulo 12. Isso. Vamos lá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias, que dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi percebeu que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se, preste atenção, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe dessem uma refeição, e ele
comeu. Amém? Em 3 palavrinhas eu quero falar com você. Você pode estar alienado, travado e ansioso. Aqui está um homem de Deus, aqui está um pastor, aqui está uma autoridade, Davi, aqui está alguém que representa o Evangelho. Por quê? Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Aqui está o homem que escreveu o Salmo 23. Aqui está o homem que cantou o Salmo 19. Aqui está alguém que lutava em nome de Deus. E ele estava passando por um momento de crise. Ele era rei já há mais de 20 anos. Vitórias e vitórias conquistadas. Mas aqui está um homem prostrado. Aqui está um homem abatido. Por alguns motivos. Ele tinha acabado de cometer um erro. Escorregou na casca da banana. Cometeu um pecado. Ele estava se sentindo culpado. Ele estava se sentindo o responsável de todo o mal de Israel. E para piorar a situação, o filho dele estava morrendo. Talvez você não consiga entender a angústia de um pai ou de uma mãe quando um filho está doente. Um filho está acamado. A culpa dominava ele. Eu sou culpado. Eu sou responsável. Talvez você está aqui, meu irmão. Você se sente culpado pelos problemas da sua casa. Você se sente culpado por aquilo que está acontecendo de ruim na sua família. Assim estava Davi, prostrado diante de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Porque perguntaram para ele, mas por que você ora tanto? E ele respondeu lá no versículo 20, você pode ler depois, no versículo 22, ele falava assim, quem sabe Deus vai fazer um milagre? Quem sabe? Sabe por que a gente ora, meus irmãos? Porque a gente também está como Davi. Quem sabe? Eu tenho orações que eu faço há mais de 20 anos e ainda a resposta não chegou. Mas sabe por que eu continuo orando depois de 20 anos? Porque eu digo, quem sabe? Quem sabe a minha hora está chegando? Quem sabe a resposta está aqui? Então Davi pratica o quê? Uma oração intensa. Você está passando por um problema? Faça como Davi, faça uma oração intensa. Você está passando por um problema grave, não culpe a si, não culpe os outros, não culpe a Deus, faça uma oração intensa. Davi ficou 7 dias se jogado no chão, buscando a face de Deus. Faça oração e oração fervorosa. Você não precisa das irmãzinhas de oração, você tem que fazer uma oração, você tem que orar. Não pegue o WhatsApp, o telefone e fala assim, irmã, ora por mim. Ei, ora por mim. Não. Nós não somos irmãos 6 horas. Eu oro. Você ora. E depois nós oramos. Vamos falar primeiro? Primeiro eu oro. Depois você ora.
e depois nós oramos. De novo, primeiro eu, depois você, e depois nós oramos. Oração intensa. Se o calo está apertando com você, é você que tem que orar. Diga, eu tenho que orar. Pastor, como? Eu já te dei a dica. Pai Nosso. Nem que seja que você tenha que falar 500 vezes, 500 mil vezes. Pai Nosso, estou aqui, estou precisando. Está difícil, está doendo. Pai Nosso, aqui. Concentre-se. Davi orava de forma intensa. Enquanto a criança respirava, ele permaneceu em oração. Agora, o outro problema que eu encontro, que quando a coisa não dá certo, as pessoas se abandonam, as pessoas se jogam ao desprezo, as pessoas se jogam à depressão, se entregam na vida. Deus não quer que você se entregue. Não jogue a toalha, meu irmão. Não jogue a toalha, minha irmã. Você que está aqui pela primeira vez, estou dizendo a você, você veio para esse café para ouvir isso de mim. Não desista. Não jogue a toalha, não desarme-se. Quando a criança morreu, Davi agiu. Aí já não é Deus, é Davi. Davi agiu. Primeiro, Davi se levantou. Davi, vou mostrar para você, e você vai me copiar. Ó, você vai se levantar que nem eu vou me levantar assim, ó. Nós estamos lá orando, buscando. Davi o quê? Davi se levanta aí. Sabe o que significa isso? Significa se recomponha. Fique em pé. Quando você se levanta, você se recompõe, você se ajeita. Não tem como trazer o menino de volta, não tem como ressuscitar. Jesus não tinha ressuscitado ninguém ainda, Jesus nem nasceu ainda, então ele se recompôs. Você precisa se recompor na sua vida, se levantar, se posicionar, se firmar em Deus. Você não precisa ser pastor, apóstolo, bispo, você não precisa ter curso, você precisa se levantar. Davi se levantou. Segundo, ele se lavou, se limpou, tirou a sujeira, tirou o suor, e a Bíblia fala que ele se perfumou porque ele estava fedido. Ele se lava. Na vida nós temos que fazer isso, se limpar das coisas sujas, fofoca, crítica, maledicência. Só vê coisa ruim na vida. Chega, se posicione, se levante, se lave. Terceira coisa, que ele foi, e quando ele se lavou, ele trocou de roupa. Ele tirou a roupa do sofrimento e colocou uma roupa de uma vida nova. Tirou aquela roupa surrada, suada, fedida do sofrimento. E ele se posiciona, coloca uma roupa nova. Vá para o seu armário, vá para o seu guarda-roupa. Se posicione na vida. Não é para você andar fedido, mal arrumado, mulambento. Deus quer ver a atitude sua, porque aqui não foi Deus que lavou ele não, ele. E depois sabe o que ele fez? Ele foi ao altar de Deus, ele foi lá se apresentar, e quando ele foi se apresentar, ele não foi sujo, nem com roupa de sofrimento. Ele falou: estou aqui, Senhor, para uma coisa nova. Eu quero experimentar uma coisa nova na minha vida. E aí depois ele se alimenta, se fortalece,
A gente pode se alimentar de arroz com feijão, que saco vazio não para em pé, né, irmão? Crente com fome é crente nervoso. Coma, se alimente dentro das suas possibilidades. Se fortaleça com a palavra de Deus. Se fortaleça no culto. Se fortaleça com os irmãos. Vá para a célula. Pô, mas seu filho morreu, não deu certo, você perdeu o emprego, a casa caiu, deu enchente. Mas eu estou aqui para esperar uma coisa nova de Deus. Amém? Verso 24 de 2, quero ler esse texto, pode sentar agora um minutinho? Verso 24 do texto de 2 Samuel 12, verso 24. Presta atenção. Depois de tudo isso que eu falei, Davi consolou sua mulher, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E Salomão, você sabe, Salomão foi o homem mais sábio, o homem mais rico, foi um rei promissor de Israel. Mas antes de Salomão existir, Davi teve que se levantar, Davi teve que se limpar, Davi teve que se arrumar na vida. E aí Deus falou assim: agora eu vou dar para você o Salomão, vou te dar um filho novo, vou renovar a sua vida, vou renovar a sua história, vou renovar a sua família. Irmão, irmã, meu convidado, você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui já há muito tempo. Antigamente eu falava, vamos recomeçar. Não, vamos fazer uma coisa nova. Recomeçar alguma coisa que já foi velha não é saudável. Vamos começar algo novo. Comece uma vida espiritual nova. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia. Cria vergonha na cara. Você fala, mas está no celular, mas e o dia que você não tiver crédito? A Bíblia não precisa de crédito. Você tem uma Bíblia lá, você vai ler ela um pouco, lê depois mais um pouco. Tem uma Bíblia, faça parte do culto. Você não precisa aqui, você não trabalha de 24 por 48, você vem um dia, falta 2. Participe, vai para a célula. Não faz a oração do Pai Nosso na hora da refeição. Só isso, a sua vida de oração é isso? Ore intensamente, até você entender que Deus te entendeu. Se levante, se posicione, se recomponha. Amém? E Deus vai te dar a firmeza. Enquanto os irmãos vêm aqui da ceia, eu quero orar com você. Quero orar com todos. Vamos todos ficar em pé. Entre 1997, preste atenção, entre 1997 até 99, meus filhos eram adolescentes. E lá em Tatuí, morávamos em Tatuí, e eu participei de um processo de adoção de criança. Eu e a pastora Eliane adotamos uma criança. Para nós era o brilho dos nossos olhos. Nós demos o nome de Rebeca, recém-nascida, muito necessitada. E ela só pôde ficar conosco 31 dias, ou 35.
porque entraram na justiça e quiseram tomar ela da gente. Foram quase 40 dias de angústia, choro, luta judicial. Fomos às últimas consequências, eu e a pastora. Queríamos muito, queríamos tanto, mas não foi possível. Esses braços aqui que vocês estão vendo foram os braços que eu entreguei aos braços do juiz. Um dia muito melancólico, mas o que eu ensinei você hoje foi o que eu e a pastora nós praticamos. Nos levantamos, nos limpamos, nos recompomos emocionalmente, e hoje eu sou avô de 3 crianças maravilhosas: Lucas, João e Helena. São os meus Salomões. Não foi possível aquela lá. Hoje ela tem mais de 22 anos. Tem quase 30 anos essa moça agora. Deram o nome de Letícia. Que Deus abençoe ela. Ela me pertenceu por quase 40 dias. Mas eu tive que entregar. Tive que perder aquela batalha. Mas nós nos levantamos, nós nos limpamos, nós somos ao altar de Deus, nós nos fortalecemos, e hoje nós não temos uma, nós temos 3: Lucas, João e Helena. Eu ensino você o que eu pratiquei, que nós vivemos. Não jogue a toalha. Não recomece alguma coisa que você já viveu. Comece algo novo. É claro que eu não estou falando aqui para você largar o casamento velho, né? Começar um casamento novo. Não é isso. Tem casos e casos. Mas estou dizendo para você se levantar, se limpar, se recompor, porque Deus é fiel. Amém? Você quer isso para você? Põe a mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Diga assim comigo: está na hora, chegou a hora de eu me levantar, de eu me limpar, de eu me recompor e me posicionar para coisas maiores, coisas melhores que Deus tem para mim. Senhor, eu me arrependo de ficar lamuriando, chorando por algo que não tem mais solução. Mas eu me levanto hoje pela fé. Eu vou me limpar pela fé. Eu vou me fortalecer. As minhas vestes não serão vestes de choro, de sofrimento, serão vestes de festa, porque eu ouvi esta palavra. Assim como Davi se levantou, eu estou me levantando em o nome do Senhor Jesus Cristo, para grandes experiências na minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar.